Podemos começar o nosso culto então? Seja bem-vindo mais uma vez, queridos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto, ao culto de adoração ao Senhor. Hoje é terça-feira, culto de oração. Eu quero convidar você a se colocar diante do Pai em oração nessa noite, pelos enfermos, pelo nosso país. E eu creio que Deus pode mudar a nossa história. Eu creio que Deus pode mudar a história da nossa nação em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém bem forte. Aleluia. E eu quero fazer um convite para você essa noite. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí na live, coloca aí no Facebook. Enquanto a gente estiver aqui, durante a mensagem, você pode colocar o seu pedido de oração aí, que a gente vai orar por você ao final do culto, tá bom, querido? Vamos lá, Samuca? Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Eu quero cantar essa canção porque eu sei que só o Senhor para mudar a nossa história. E a gente ouve tantas histórias por aí, histórias de amor, histórias de drama, histórias de terror, mas só a história escrita por Jesus é uma história de vitória, história de bênção. Aleluia. Canta assim, ó. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Você pode falar isso mais uma vez? Você pode cantar isso mais uma vez comigo? Bem forte, canta aí. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! Hoje o seu coração é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me. Sim, diferente hoje é o meu. Aleluia! Vem comigo assim, ó. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se você quer mudar de vida, eu te convido nessa noite a entrar conosco nesse culto. Se você quer mudar a tua história nessa noite, eu te convido a entrar agora na sala do trono. Aleluia. A se assentar aí no sofá da sua casa, desligar a sua televisão.
seja bem-vindo essa noite. Seja bem-vindo em nosso meio, Pai. Queremos sentir a Tua presença nessa noite. Queremos convidar o Teu Espírito Santo a fazer morada nesse culto. E te pedir, Deus, que o Senhor tome conta de tudo agora. Que o Senhor tome conta da internet, do celular que está gravando, do som, das nossas vidas. Senhor, nos esvazia de tudo que é nosso, nos esvazia daquilo que é do nosso coração. E enche agora, enche esse lugar, enche a nossa vida com Teu Espírito Santo. Queremos sentir a Tua presença, queremos ser cheios de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palma assim, ó. Se você estiver nessa casa aí, você bota a palma. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descendo nesse lugar. Joe, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória, a sua mão. O amor descer nesse. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando o Teu nome, porque eu sinto. Canta, vai pra bateria. Eu vejo ver, ei, a sua glória. Adore ao Senhor. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Teu nome, porque eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o Teu nome. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Aleluia. Nós podemos sentir o Senhor nos tocar. Aleluia.
espero em Ti, Senhor. Aleluia. Queridos, eu não busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu sei que Ele pode me dar tudo. Eu sei que Ele pode me dar coisas materiais. Eu sei que Ele pode me dar as coisas que são aqui do mundo, que você já sabe, não preciso ficar repetindo. Mas o que Deus pode me dar e que eu quero de verdade é a paz que o mundo não pode dar. É isso que eu quero do Senhor. Eu não quero nada além disso. Carro, trabalho, se der para comprar eu compro, se não der para comprar eu não compro. Inclusive eu nem tenho, não tenho carro, nem preciso. Mas o Senhor tem muito mais do que bens materiais. O Senhor tem muito mais do que dinheiro. O Senhor tem muito mais do que aquilo que o ouro e a prata podem comprar. Eu quero dizer ao Senhor que mesmo que me falte tudo, eu vou continuar servindo a Deus. Mesmo que me falte tudo nessa terra, eu vou continuar adorando ao Senhor. Porque eu não busco a Ele pelo que Ele pode me dar, mas eu busco a Ele porque Ele é Deus. E eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor. E ponto. Aleluia. Eu espero em Ti, pois sei que és fiel. Mas eu também sei que os Teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te serei. Eu não te busco por aquilo que Tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de Tuas mãos. O meu amor por Ti é fruto do Teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de Ti. Porém, se não acontecer, ainda assim Te louvarei. Eu espero em Ti, pois sei que és fiel. Mas eu também sei que os Teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu espero em Ti, pois sei que és. Mas eu também sei que os Teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Canta, fala isso pro Senhor. Eu espero em Ti, pois sei que és fiel. Mas eu também sei que os Teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu espero em Ti, pois sei que
teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Para sempre eu te servirei. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel. Oh, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada
floresça. Mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é. Mas tu és fiel, Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel. Eu sei que tu és. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, aleluia. O Senhor tem sido fiel, querido. Aleluia. Eu quero cantar essa última canção. Porque tem a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje à noite. Querido, eu quero que você comece a lembrar agora aquilo que tem te dado esperança. Você já experimentou tantos milagres do Senhor. Você já viu tanta coisa Deus fazer na sua vida. Não vai ser agora que Deus vai te desamparar. Eu estou falando com você mesmo. Você que me ouve agora. E você acha que Deus não ouve a sua oração. Ele continua sendo o mesmo Deus, viu? Ele continua sendo o mesmo Deus fiel. O Deus que cuida de você, o Deus que cuida da sua casa. Ele é bom. Aleluia. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti.
Eu te adoro, Deus de amor, aleluia. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: meu Deus, a quem eu sirvo, nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, eu quero trazer à memória, fala, aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá Deus de amor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá Deus de amor. Aleluia, aleluia. Esse Deus de amor, Ele está aqui. Ele está aqui essa noite. E Ele te faz lembrar, querida, aquilo que Ele tem feito por você. Ele tem feito coisas grandes na sua vida. Ele tem feito coisas grandes no seu lar, eu tenho certeza disso. É o Deus que muda a história. É o Deus que muda o seu viver. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é esse Deus de amor. Porque o Senhor é esse Deus que cuida de nós. Aleluia. O Senhor é esse Deus que nos faz lembrar de milagres, que nos faz lembrar daquilo que já experimentamos contigo, aquilo que já vivemos com o Senhor, aquilo que já recebemos de Ti. E é essa força que nos faz continuar de pé e continuar a caminhar.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos receber o que Deus tem para nós essa noite. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem uma palavra de conforto ao seu coração. Eu sempre digo aqui que nós não somos... Eu fiz teologia, eu estudo a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto dos mistérios da Bíblia, querido, mas o que conforta o meu coração são as coisas mais simples. E eu acho que Deus é simples. Deus, Ele não é um Deus de enigmas assim que a gente não consiga entender aquilo que Ele quer. Deus é um Deus que diz que se nós não conseguimos enxergar na natureza que Ele existe, e tem coisa mais simples, quando eu digo que está ao nosso alcance, está à nossa volta. Se você não consegue olhar para o céu que fez hoje aqui na Baixada Santista e não entender que Deus existe, você precisa quebrantar um pouco mais o seu coração e entender, meu irmão, entender, minha irmã, meu amigo, que existe Deus. Quando eu falo de Deus, eu não falo de religião. Eu gosto de frisar nessa tecla, eu gosto de bater nessa tecla, porque aqui nós não pregamos religião, querido. Aqui nós não falamos de placa de igreja. É claro que a gente tem que identificar. Você tem que saber como que a igreja funciona, se há transparência, se o organismo aqui funciona direitinho. Mas não é religião, é Deus. E Deus fala nas coisas simples, amém? Deus fala naquelas mensagens que você já ouviu 4, 5, 10, 20 vezes, e Ele continua falando com você, porque a sua palavra se renova todas as manhãs. E hoje de manhã a palavra do Senhor se renovou de novo, a sua misericórdia se renovou de novo, e Ele vai falar com você, Ele vai tocar o seu coração, eu tenho certeza. Ele vai falar contigo, Ele vai... Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui do meu microfone. Ele vai responder aquilo que você precisa de respostas. Querido, não se preocupa, até acabar esse problema todo, a gente vai estar com som bom, tudo funcionando direitinho. Até lá a gente está aprendendo aqui, apanhando, né? Hoje estamos com mais um equipamento novo aqui. Qualquer dia eu convido você para vir aqui assistir como que é essa loucura. Parece até as lives quando o presidente estava fazendo campanha aqui, fazia um monte de gambiarra, é mais ou menos assim que a gente faz. Mas Deus tem uma palavra para você essa noite, amém? Então abra lá em Lucas. Pastor, você prega toda vez em Lucas. Eu gosto muito de ler Lucas, porque Lucas era cientista, ele era um médico, e ele conta muitos detalhes, ele fala de detalhes da vida de Jesus, que nos outros evangelhos não tem, todos os detalhes que Lucas traz. Lucas capítulo 4, a partir do verso 17, eu prometo que não vou demorar, e você pode continuar enviando o seu pedido de oração, tá bom? Quando eu falo que prometo que não vou demorar, o que acontece, pessoal que está aqui comigo hoje? É 1 hora de mensagem, né? Eu estou aprendendo a me policiar, e tenho certeza que ao final desse período todo, quando a gente estiver aqui no templo, eu vou pregar em meia hora, 40 minutos, que é o suficiente, amém? Porque eu não consigo, eu vou falando, Deus vai me trazendo coisas ao coração, Deus vai me trazendo coisas à mente, e eu preciso compartilhar com você aquilo que Deus tem falado comigo. E o que Deus falou comigo é sobre esse texto, e eu quero que você entenda que o tema da nossa mensagem hoje é vencendo no deserto. Vencendo no deserto. Não tem como ficar alto, tá? Se tiver baixo, pessoal, se tiver baixo, põe um fonezinho de ouvido, porque é áudio de celular, né? Se você tiver no computador, você vai ver que o áudio vai estar alto. Se você tiver na televisão, você vai ver que o áudio vai estar alto. Mas no celular, infelizmente, é um pouco baixo. Então, se você tiver um fone de ouvido aí, conecta o seu fone de ouvido. Vou aumentar mais um pouquinho só o microfone, senão daqui a pouco vai dar ruim, aí vai... Melhorou o áudio? Melhorou? Lucas capítulo 4, verso 14. Fala assim comigo: vencendo no deserto. Se tem alguém aí do seu lado, fala para o seu irmão assim que está do seu lado. Fala para o seu pai aí, Samuel: vencendo no deserto. Pergunta para ele assim: você está no deserto? Você está no deserto? Lucas 4, de 14 a 17. Você está no deserto? Todos nós estamos no deserto. Todos nós estamos num período difícil.
Mas você vai entender, querido, que dá para ter vitória no deserto. Ao final dessa mensagem você vai entender, querido, que há coisas maravilhosas que acontecem dentro do deserto. Que o deserto não é lugar apenas de areia e de sol quente, mas o deserto é lugar da manifestação da glória e da graça de Deus. Amém? E você vai ver, querido, que nessa situação que talvez seja mais difícil que nós estejamos vivendo, a graça de Deus para você, a bênção de Deus para a sua vida, há mistérios de Deus para você, há coisas que Ele quer te revelar, há coisas que Ele quer te falar. Nós temos falado aqui nesse púlpito, nós temos falado aqui nesse templo, que esse período Deus está tratando com a sua igreja, e ao final disso tudo, nós vamos sair mais fortes. E toda vez, querido, que eu pego a palavra de Deus, toda vez que eu pego a Bíblia para ministrar, para aprender algo, Deus tem falado muito isso comigo: nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair melhor do que quando entramos. E o texto de hoje, a mensagem de hoje tem tudo a ver com isso. Amém? Faz assim comigo, hashtag vai passar. Vai passar. Viu, Suelen? Vai passar. Diácono Renier, vai passar. Samuel, vai passar. Mãe, vai passar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Repita assim comigo: no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Querido, você sabe quando que aconteceu isso daqui? Você sabe o que aconteceu logo antes de Jesus se caminhar até a Galileia? Logo antes, Jesus passou pelo deserto. Se você voltar um pouquinho no texto de Lucas capítulo 4, você vai ver que nos versos anteriores, Jesus havia acabado de sair do deserto. O deserto onde ele foi tentado, o deserto onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, onde o seu físico estava fraco, mas diz o texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 4, versículo 14, que ele estava cheio do Espírito Santo. E se você voltar, querido, um pouco mais antes da tentação no deserto, o que aconteceu logo antes da tentação foi o batismo de Jesus. Amém? Vamos relembrar o batismo de Jesus? João Batista estava lá batizando algumas pessoas, anunciando que viria alguém após ele que seria maior do que ele, anunciando que viria alguém que seria maior, que faria coisas maiores do que aquilo que ele estava fazendo. E de repente Jesus se aproxima de João Batista o batiza nas águas, e de repente o céu se abre, o próprio Pai testemunha do Filho, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Ou seja, era Deus aprovando Jesus. Querido, aquele era um momento de glória, aquele era um momento de êxtase espiritual, aquele era um momento de auge espiritual. E talvez você tenha passado por alguns momentos assim. Talvez você, quando chegou no Evangelho, o primeiro amor, aquela vontade de falar de Jesus, aquela garra, aquela unção, o Espírito Santo renovou você. Talvez você tenha recebido uma bênção no passado, e essa bênção te fez se alegrar, essa bênção te fez querer pular, dançar, saltar, comemorar, fazer festa. Você teve o seu espírito renovado, mas o que Deus quer ainda não é isso para você.
Deus tem uma obra para você, Deus tem profecias, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem um trabalho a realizar na sua vida. Mas percebam, querido, que entre o trabalho, entre o êxtase espiritual, entre o batismo de Jesus e depois o início do seu ministério, e entre logo seguida quando ele começa a falar, se você pegar lá em Mateus capítulo 4 também, você vai perceber que logo em seguida Jesus passar pelo deserto, ele começa o seu ministério. Então eu quero dizer para você nessa noite que entre o batismo e entre o início do ministério havia o deserto. Entre o Egito para sua família como você dava antes. Você não consegue tratar os seus filhos como você tratava antes. Você não consegue tratar a sua esposa, o seu marido como você tratava antes. A sua vida parou. Você entrou no deserto. Talvez você esteja preocupado porque você olha ao redor e você não vê solução. Você não vê saída. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, que há esperança e há bênção para você dentro do deserto. Aleluia. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes da gente se aprofundar um pouco mais, você vai ver aqui em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, no verso 1, Lucas capítulo 4, verso 1, você vai perceber um detalhe que muda tudo na vida de alguém. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, para você começar a entender que deserto não é lugar de solidão, deserto não é lugar de fracasso, deserto não é lugar de derrota, é que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Se você olhar na história do povo de Israel, você vai ver que quem levou o povo para o deserto, quem levou Moisés pelo caminho do mar foi o próprio Deus. Moisés saiu do Egito e não sabia para onde ir. Deus disse a Moisés: Moisés, vá em direção ao mar. Essa situação que você está passando hoje, querida, essa dificuldade que você está vivendo hoje, que você está enfrentando, eu quero dizer para você que não foi o diabo, não foram as circunstâncias, o próprio Deus te colocou, porque em tudo Ele tem um propósito. Essa situação que nosso país está vivendo, o mundo está vivendo, esse deserto que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo, querido, é porque no final disso tudo, Deus tem um propósito. Deus tem algo a realizar, Deus tem algo a fazer depois que tudo isso passar. Só que a gente não sabe quanto tempo vai durar. O povo de Israel não sabia quanto tempo ia ficar no deserto. Na cabeça deles, eles iam fazer uma travessia rápida, iam enfrentar o deserto de forma rápida, iam chegar à terra prometida, vencer os inimigos e logo estariam no lugar que Deus havia escolhido para eles. Nós também não sabemos quanto tempo vai durar o nosso deserto, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, que entre a primeira glória e entre a obra que Deus tem para você, tem o deserto, mas depois que você passar pelo deserto, você vai sair aprovado, você vai sair vitorioso, pronto para a obra que Deus tem para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo te levando para o deserto, você passando por essa situação que você está passando hoje, o deserto não é o seu lugar definitivo. Amém, querido? Você consegue entender isso? O deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. O deserto ele tem um começo e ele tem um fim. Repita assim comigo: deserto tem começo, deserto tem fim. Eu quero dizer para você nessa noite, profetizar sobre você: tudo vai passar. E eu estou falando das suas lutas pessoais também, as dificuldades que você tem vivido na sua casa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, as lutas que você tem enfrentado no dia a dia, tudo vai passar. Esse deserto que você vive hoje não é o teu lugar definitivo, não é o último lugar que você vai permanecer. Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 13,
Tendo terminado as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. E no versículo 14, e Jesus voltou para a Galileia. Acabou o deserto. Aleluia. Lá em Êxodo capítulo 4, abra comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, nós vamos usar bastante hoje a Bíblia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 4, Deus fala com Moisés, no meio da sarça ardente, e olha o que Deus fala. Êxodo capítulo 4, o verso 8, Deus diz assim para Moisés, perdão, é isso mesmo, Êxodo 4, o verso 8, prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, não derem atenção ao primeiro sinal, acreditarão no segundo e no terceiro. Diz, porém, Moisés: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Versículo 11, quem deu boca ao homem? 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: ah Senhor, peço que te envies outra pessoa. Versículo 14, então o Senhor se irou com Moisés: você não tem teu irmão Arão, o levita? Você falará com o povo. Versículo 16, calma aí que eu acho que não é esse texto, deixa eu ver aqui. Calma que eu anotei aqui, eu vou achar, hein? Só um minutinho. Bom, depois eu vou achar esse texto. Mas o importante, querido, que quando Deus ouviu o clamor do povo no Egito, Deus ouviu o clamor do povo no Egito. Deixa eu ver esse aqui. Perdão, capítulo 3, o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Presta atenção. Desci, porque ouvi o seu clamor, para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. No meio tinha o deserto, mas Deus ia tirar do Egito, e Deus tinha destino certo. Deserto não é o teu lugar definitivo, querido. Deserto não é o teu último estágio. O último estágio é a terra prometida. O último estágio é a terra que mana leite e mel. O último estágio é a graça de Deus. O último estágio é a bênção de Deus. O último estágio é aquilo que Deus tem preparado para você. Deus disse: tirá-los-ei daqui e levarei para uma terra que eu hei de mostrar. O deserto tinha começo, mas o deserto também tinha fim. Mais uma vez eu digo para você nessa noite, meu irmão, vai passar. Tudo isso vai passar. O deserto não é o teu último lugar. Essa luta que você está passando, ela não é o teu último estágio. Essa batalha que você está enfrentando não é o teu último estágio, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, outra coisa que eu quero que você entenda é que deserto é lugar de milagre. No deserto Deus fez milagres. No deserto Deus operou maravilhas. No deserto Deus fez coisas que não dá para entender, que a mente humana não consegue entender. Você quer ver? Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, o versículo 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Diz assim: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Querido, o deserto é lugar de provisão de Deus. Aleluia. Deserto é lugar onde milagre acontece. Deserto é lugar onde o sapato não gasta e a roupa não envelhece, porque Deus está cuidando de você. Aleluia. Querido, não vai te faltar nada. Não vai te faltar o que vestir. Não vai te faltar o que você precisa para o seu dia a dia. A Bíblia diz que 40 anos no deserto a sandália não gastou. Quem não deve ter gostado muito foi a mulherada, né? Você imagina você, amor, 40 anos usando o mesmo tênis, 40 anos usando o mesmo sapato. Não dá para ir no shopping agora, né? Shopping está fechado. Graças a Deus que tem internet.
Porque se não tivesse internet, meu irmão, enquanto durar esse negócio, essa pandemia aí, esse tempão, eu não vou comprar roupa, viu? Eu não vou comprar roupa, não vou comprar calçado. Enquanto estiver durando, eu não compro nada. Eu não vou gastar dinheiro com roupa. E a roupa vai ter que durar. Querido, no deserto, Deus cuida de todos os detalhes. No deserto, a roupa do povo não estragou, a sandália não gastou, a roupa não envelheceu. Talvez as pessoas olhem para você, olhem para a tua condição financeira, olhem para a tua situação humana, material, e as pessoas não entendem como você consegue ser assim, tão feliz, como você consegue ser assim, tão grato a Deus, como você consegue ver Deus nas coisas pequenas, querido, porque a tua roupa não gasta, a tua sandália não gasta, porque a tua alegria é o Senhor, não é aquilo que você veste, não é aquilo que você calça, não é aquilo que você tem, mas é o próprio Deus. E lá no deserto Deus está cuidando de tudo, lá no deserto não vai te faltar nada, lá no deserto Deus supre todas as tuas necessidades. No meio dessa situação toda, querido, não vai faltar alimento na sua casa. No meio dessa pandemia não vai faltar o que você vestir. No meio disso tudo não vai faltar aquilo que você precisa, porque Jesus disse que Ele supriria todas as tuas necessidades em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, quer ver outro milagre que aconteceu no deserto? Êxodo capítulo 16, o verso 4. Outro milagre do deserto: a roupa não gastou, a sandália não gastou. Aquele que saiu com a sandália do Egito, se o pé não cresceu, usou a mesma sandália durante 40 anos. 40 anos usando a mesma roupa, e a roupa ficou novinha, porque o meu Deus é um Deus de milagre. Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 16, o verso 4, diz assim a palavra de Deus: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo tinha fome, o povo de Israel estava no deserto. Começou a resmungar com Moisés: Moisés, você nos trouxe até o deserto para morrer de fome. Deus ouviu e disse: Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. Tem um filme Tá Chovendo Hambúrguer, né? Não é o filme Tá Chovendo Hambúrguer. Querido, você já imaginou isso? Você imaginou você acordar de manhã e ter o alimento no chão, prontinho para você, sem não ter trabalho nenhum? Eu profetizo na sua vida que você vai acordar todos os dias e o pão vai estar lá na sua casa. Quando eu falo pão, eu não falo pão literalmente a média, o cará, né? Para quem é caiçara como nós aqui, sabe o que é média e cará. Quem tem alguém de outro estado e não entende, pão de cará é um pãozinho de leite, e média é o vulgo pão francês. Aqui em Santos é média e cará. É assim que funciona. E não tentem mudar o nosso costume, porque essa é a nossa característica principal. E nós, santistas... Ah, pastor, você nasceu em Teresópolis. Eu sou santista, eu sou mais santista do que teresopolitano. Então eu falo média e cará, e ponto final, né? Não estou falando desse pão. Eu estou falando daquilo que você precisa, da subsistência da sua casa. Deserto é lugar de milagre. Você já reparou que você... talvez esteja faltando alguma coisa e Deus levantou alguém para preparar uma cesta básica para você? Você já reparou que talvez esteja faltando uma conversa, esteja faltando um ombro, e Deus levantou alguém para te dar um telefonema? Deus levantou alguém para te mandar uma mensagem no WhatsApp, e essa pessoa confortou o seu coração. Você estava angustiado, ansioso, e Deus levantou alguém para cuidar desse detalhe em você. Querido, deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar onde Deus escolhe pessoas para te abençoar. Deserto é lugar onde Deus se manifesta e você não está sozinho. Você vai passar pelo deserto em nome de Jesus. Quer ver outro milagre? Êxodo capítulo 17. Aleluia. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme ordenou o Senhor. Acamparam-se em Refidim. Por essa razão queixaram-se a Moisés: preciso de água. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 5: passa à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão uma vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, mas Deus deu água. Deus vai saciar a tua sede.
Se a tua sede tem sido a sede da justiça, Deus vai ser justiça na sua vida. Se você tem sede da palavra de Deus, Deus vai saciar a tua sede. O importante, querido, é que os milagres vão acontecer. A roupa não envelhece, o calçado não envelhece. Deus faz chover o pão do céu. Deus fere a rocha e da rocha sai água, e a água sacia a sede do povo. Teve uma passagem que o povo saiu e encontra uma água, e a água era amarga. Deus manda Moisés tocar a vara na água, e a água se transforma em água pura, em água doce. Querido, não vai faltar milagre na sua vida. Pode passar o tempo que passar essa pandemia, é isso que eu quero dizer para você. Esse deserto pode durar o tempo que for, esse problema que você está vivendo pode demorar o tempo que for. Deus há de realizar milagres na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quer ver outro milagre? Deuteronômio, capítulo 7, o verso 15. Querido, Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura. Olha só, Deuteronômio, capítulo 7, eu quero que você guarde esse texto no seu coração. Esse versículo é especial. Deuteronômio, capítulo 7, o verso 15. Deuteronômio 7, 15. Já está aí atrás? O Senhor os guardará de todas as doenças. Isso foi no deserto. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Querido, eu profetizo na tua vida nessa noite, que da mesma forma que as doenças do Egito não atingiu o povo de Israel, nenhuma enfermidade vai chegar na tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo que praga alguma vai chegar na tua casa, que a morte não vai chegar na sua casa, que nenhum mal vai chegar na sua casa, que a doença não vai chegar na sua casa, que a enfermidade não vai chegar na sua casa, porque Deus prometeu ao povo de Israel que enquanto eles estivessem no Egito, a doença do Egito não pegaria no povo escolhido. Eu profetizo sobre a sua vida que a doença da China não vai pegar na sua casa, não vai entrar no seu lar, não vai entrar na sua família. Você vai sair desse deserto limpo, são, curado, sarado, em nome de Jesus. Deserto não é o seu lugar definitivo. Deserto é lugar de milagre. Isso tudo que você está vivendo, querido, hoje, você vai ver os milagres de Deus. Você vai ver o sustento de Deus na sua casa. Você vai ver a provisão de Deus na sua casa, em nome de Jesus. E por último, para que a gente possa encerrar essa mensagem rapidinho, deserto é lugar de dependência de Deus. Você já reparou como você tem estado com o seu coração mais quebrantado? Você já reparou como você tem buscado mais a Deus? Lá em casa, todos os dias às 18 horas, a minha mãe vai até a cozinha, junta com a Inês. Inês, um abraço, um beijo para você, para sua família. Inês é a nossa vizinha. É cozinha com cozinha. Todos os dias às 18 horas elas estão lá, orando. Você já reparou quantas lives têm sido feitas nas casas dos irmãos? Quantos cultos têm sido realizados? Quanto se tem pregado o Evangelho? Quanto se tem falado de Jesus? Quantas pessoas que nunca acreditaram em Deus, os ateus, aqueles que duvidam, que zombam do Senhor, têm se quebrantado, não para um Deus da religião, mas para o Deus vivo e verdadeiro, porque só Ele pode mudar todas as coisas. Querido, e quando eu lembro disso, eu lembro que Jesus venceu no deserto na dependência do Pai. Jesus venceu no deserto na dependência de Deus. Lá em Lucas capítulo 4, no verso 4, ele diz ao diabo: está escrito, assim diz o Senhor. Lá no verso 8, Jesus diz: está escrito, assim diz o Senhor. Em Lucas capítulo 4, verso 12, Jesus diz: está escrito, assim diz o Senhor. E porque estava escrito, e porque Deus disse, o diabo se retirou e Jesus teve a vitória no deserto. O povo de Israel era dependente de Deus. O povo de Israel seguia a nuvem, seguia a coluna de fogo, e eles foram guiados por Deus e obtiveram a vitória no deserto. Dependência de Deus, querido, é quando te falta tudo aquilo que você pode. Dependência
de Deus é quando te falta aquilo que você é capaz. Eu tenho dinheiro e falta dinheiro. Eu tenho inteligência e falta dinheiro. Ou então você tem dinheiro, mas o dinheiro não pode fazer nada. Eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não cura. Eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não muda a minha situação agora. Eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento, eu conheço o deputado, eu conheço o presidente, eu conheço o senador, mas nenhum desses conhecimentos pode mudar essa situação que você está passando hoje. Isso é dependência de Deus. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14, tem uma história linda. Abraão teve um filho com uma mulher chamada Agar. E o menino cresceu e ele não era aquele filho que Deus havia prometido, porque o filho da promessa era Isaac. Mas Agar era Ismael era filho de Abraão. Ismael era alguém que Abraão amava. E um dia, eu quero abrir e ler com você esse texto para que você veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14. Aleluia. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Ela estava no deserto, ela tinha um pouco de suprimento, tinha água, tinha pão, mas a água e o pão acabaram. E ela continuava no deserto. Queridos, há situações em que os teus recursos acabam no meio do deserto. Há situações em que a tua capacidade é limitada no meio do deserto. Há situações em que aquilo que você pode acaba e você já não pode mais. Sabe o que aconteceu? Verso 17, verso 16 no finalzinho: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Verso 17: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Quando acabam as tuas capacidades, quando acabam os teus recursos, é nessa hora que você se torna dependente de Deus. E deserto é lugar de se tornar dependente de Deus, porque quando Agar olhou para tudo à volta, não havia nada além de terra, além de calor, além de areia e além de um menino longe que ia morrer sem água e sem comida. Mas sabe o que acontece, querido? Deus ouviu o choro do menino. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ouve o teu choro também. Ele não vê o teu choro, Ele ouve o teu choro. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus é especialista em transformar choro em oração. O nosso Deus é especialista em transformar lágrima em clamor. O nosso Deus é especialista em transformar pranto em oração a Deus. Ana entrou no templo chorando, não saía a palavra da boca dela, mas Deus ouviu o seu clamor. Aleluia. Quando acabou tudo, quando acabou a comida, o menino começou a chorar. Deus ouviu a oração do menino. Eu quero falar para você agora. Você que tem chorado. Você que está desesperado. Você que não encontra solução mais. Você que acabou os recursos. O deserto é lugar de você agora se tornar dependente de Deus e pode chorar diante do Senhor, querido. Não existe super crente. Não existe super pastor. Não existe super servo de Deus. Existem homens e mulheres que quando estão na dificuldade, quando estão na situação em que não tem mais para onde correr, o único lugar que dá para correr é para o Senhor, e nós choramos para o Senhor. Eu quero falar para você, minha irmã, que acorda de madrugada, deixa o marido na cama e vai chorar sozinha. Ou talvez você que apenas vire de lado, vire de costas para que teu marido não veja e comece a chorar. Você jovem, você homem, que está faltando a comida, está faltando o trabalho,
você está vendo os recursos acabarem, e você começa a chorar e você começa a falar com Deus, porque você não vê solução. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ouve o teu choro, e Deus transforma o teu choro em clamor, e Deus ouve o teu clamor, e como Ele ouviu o choro do menino, Deus ouve o teu choro nessa noite, e Ele vai mudar essa situação. Se você depender dele do deserto, você vai vencer esse deserto em nome de Jesus. Aleluia. O menino chorou ao Senhor e Deus ouviu. Salmo capítulo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pode chorar no deserto, desde que você chore para o Senhor, desde que você dependa dele. Deserto não é o fim, querido. O deserto, essa situação que você está vivendo hoje, essa dificuldade que você está vivendo hoje, não é o fim da tua história. Eu profetizo isso na tua vida. Essa dificuldade que você vive hoje não é o final, não é definitivo, não é onde você vai morar. Você não vai fincar suas raízes no deserto. Deus tem uma terra prometida para você. Querido, eu profetizo na tua vida que esse deserto que você está passando é lugar de milagre. Você vai ver coisas que você jamais imaginou ver. Você vai experimentar milagres que você jamais imaginou experimentar. E eu profetizo na tua vida que você, quando acabar os teus recursos, você vai depender tanto de Deus, você vai chorar para o Senhor, e Ele vai ouvir o teu choro, e vai vir em teu favor, e vai responder a tua oração, em nome de Jesus. Por isso nessa hora eu quero orar por você. Por isso nessa hora eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Por isso nessa hora eu quero fazer como esse menino que chorou, e que Deus interpretou o choro dele. Eu quero colocar diante de Deus as tuas orações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos colocar diante do Senhor aqueles que estão trabalhando em hospitais agora, os funcionários da área da saúde, que não tem como escapar, que não tem como fugir. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te dê força no meio desse deserto. Eu quero orar para que Deus te dê força no meio dessa situação, para que Deus te dê o alívio, o conforto que você precisa. Eu quero dizer para você mais uma vez que depois que tudo isso passar, você vai estar pronto para aquilo que Deus tem para você. E eu quero dizer para você nessa noite que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você pode imaginar. O que Deus tem para você é muito maior do que os teus olhos podem ver. O que Deus tem para você é maior do que a tua mente pode imaginar. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Pai, eu coloco diante do Senhor agora essas pessoas, esses pedidos de oração, esses teus filhos, essas tuas filhas, Senhor, que precisam de um milagre, que têm chorado, que têm clamado, que têm pranteado diante do Senhor. Quantas vezes eu chorei diante de Ti, Senhor, e o Senhor ouviu minha oração. Hoje mesmo, Pai, antes de vir para o culto, eu clamava a Ti e pedia: Senhor, eu preciso de respostas, eu preciso da Tua mão, eu preciso do Teu bálsamo, eu preciso da Tua cura, e eu sei que o Senhor tem feito milagre. Pai, nessa hora eu coloco diante de Ti cada uma dessas almas que me ouve agora, cada uma dessas pessoas que adentra agora esse culto, que participa desse culto, e eu peço a Ti agora, meu Deus, em nome de Jesus, que o choro seja convertido em clamor, que o choro seja transformado em oração, e que o Senhor ouça a oração da Tua igreja agora, que o Senhor ouça a oração dos Teus filhos agora, Senhor, e a partir de hoje, nessa noite, agora, em nome de Jesus, o Senhor começa, Senhor, a tirar os Teus filhos do deserto, que o Senhor comece a tirar, Senhor, os Teus filhos dessa situação agora, que parece uma situação de derrota, mas eu profetizo que nós sairemos daqui mais fortes do que quando entramos. Eu profetizo, Senhor, que sairemos daqui mais fortalecidos do que quando chegamos. Eu profetizo, Senhor, que quando tudo isso passar, a Tua igreja estará forte, pronta, preparada, disposta, de pé, para guerrear, para batalhar e para viver os milagres que o Senhor tem para nós. Aleluia. Pai, nós aprendemos nessa noite, a Tua palavra nos ensina que o deserto é lugar de milagres. Senhor, tem irmãos aqui passando necessidade, tem irmãos passando, Senhor, necessidades financeiras, tem irmãos, Senhor, precisando do alimento. Deus, lá no deserto o Senhor mandou o maná,
o Senhor mandou água, eu profetizo agora que o Senhor vai enviar agora do céu o pão, aquilo que os meus irmãos precisam, e o Senhor há de suprir, o Senhor há de levantar anjos, o Senhor há de levantar profetas, o Senhor há de levantar homens e mulheres com coração disposto a abençoar. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a tua provisão. A sandália não vai gastar, a roupa não vai gastar, o pão não vai faltar, a água não vai faltar, e o Senhor há de fazer um milagre, a cura vai chegar, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu peço a tua graça sobre aqueles que trabalham em hospitais agora, aqueles que estão aqui na linha de frente dessa batalha espiritual. Pai, em nome de Jesus, guarda, protege, que além do equipamento de proteção individual que eles usam, que após o equipamento de proteção individual que eles têm que usar, os EPIs, esteja o teu sangue protegendo esses profissionais, protegendo, Senhor, essas pessoas, Pai, que tenha a missão, que tenha a função, que tenha um sacerdócio de cuidar de vidas, Senhor, os enfermeiros, os médicos, Pai, os auxiliares, os técnicos, aqueles que cuidam da limpeza de hospital, aqueles, Senhor, que cuidam da administração de hospitais. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, cuida deles, como o Senhor disse aqui em Deuteronômio, que o Senhor livraria o teu povo da enfermidade dos egípcios. Eu peço ao Senhor que livre esses profissionais dessa enfermidade, desse mal, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, nós temos orado e nós temos clamado ao Senhor. Há um decreto de morte sobre o nosso país, há palavras de morte sobre a nossa nação, mas eu profetizo, Senhor, que em Ti há vida. Eu profetizo, Senhor, que nós iremos sair desse deserto e nós sairemos fortes, fortalecidos em nome de Jesus. Pai, se o meio de o Senhor curar, se o meio de o Senhor afastar essa enfermidade através de uma vacina, acelera, Senhor, os procedimentos. Acelera a capacidade daqueles que já têm estudado, acelera, Senhor, aqueles que já têm preparado, mas prepara, Senhor, uma vacina que seja eficaz, que seja o suficiente para barrar esse vírus, para estancar esse vírus, em nome de Jesus. Pai, se há um medicamento, Senhor, que precisa, se há um medicamento que pode trazer benefícios, Deus, em nome de Jesus, acelera os protocolos, para que esse medicamento possa ser usado de forma saudável, para que esse medicamento possa ser usado da melhor maneira possível, trazendo o menor dos riscos possíveis, Deus, trazendo aquilo que há de menor de efeito colateral, Pai, em nome de Jesus, e que possa atacar a doença lá, Senhor, onde precisa ser atacado, nos pulmões, nas células que estão enfermas, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que dá capacidade, é o Deus que dá inteligência. Então, Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda disputa política agora, que caia por terra, Senhor, toda disputa, Senhor, econômica, e que, Senhor, os homens, os líderes, os principados, as potestades, tenham um entendimento de olhar para o povo, de um povo que precisa, que necessita, que está carente e sedento de uma resposta em nome de Jesus. Toca no coração daqueles que têm o poder, toca no coração daqueles que têm a autoridade para mudar a história, e o Senhor começa a afastar do nosso país essa doença, e o Senhor começa a afastar daqui do Brasil esse mal, e não é para levar para outro lugar não, Deus, é para afastar do mundo, tirar, Senhor. E eu sei que como o Senhor tinha um propósito no deserto, o Senhor tem um propósito em toda essa situação. Eu hei de ver a tua igreja mais forte, eu hei de ver os teus irmãos, os meus irmãos fortalecidos, com a fé arraigada, com a fé alicerçada, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor agora, visita cada um dos teus filhos, visita cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Querido, declaro a bênção de Deus sobre você. Eu declaro a graça de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo a graça de Deus sobre o seu lar. E eu profetizo que praga alguma, mal nenhum, chegará à sua tenda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer os irmãos que têm participado conosco. Todos. Né? Eu não vou ler, é muita gente. Eu não vou ler o nome de todo mundo porque a lista é bem grande, né? A lista é grande. Mas eu quero agradecer a todos vocês que têm participado aqui conosco, todos vocês que têm estado conosco nesses cultos. Eu tenho dito aqui todo dia, todos os cultos, isso não é uma live, ninguém aqui quer seguidor, viu?
ninguém aqui quer curtida. Nós queremos continuar sendo igreja, continuar transformando a história do mundo, continuar transformando a tua história e a nossa história, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço muito especial, sim, para a irmã Zeni, que fez aniversário ontem. A irmã Zeni completou mais um aninho de vida. Eu quero desejar, irmã Zeni, muitos outros anos de vida sobre você ainda. A graça de Deus sobre você, que Deus abençoe a sua família. Você se preocupa tanto com a sua família, com seus filhos, né? Que Deus transforme a história dos seus filhos, que Deus entre com providência, com a cura no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Acho que é isso, né? Tem mais alguém? Tem mais alguma coisa? Algum recado que precise dar? Não? Domingo, queridos, domingo, chega cedo no culto, viu? O pessoal chega atrasado aqui, mas no celular não tem desculpa. Tá todo mundo trancado em casa, certo? Todo mundo preso em casa. Você, mulher que me ouve, você, meu irmão que me ouve, não precisa nem tomar banho. É só pegar o celular, depois toma. Amém? É só pegar o celular, começar a assistir o culto e pronto, já foi. Deu para entender? Não precisa de maquiagem, não precisa estar de salto alto, não precisa estar de roupa bonita. Pode estar lavando a louça aí, liga o celular lá do lado da pia e vamos servir ao Senhor juntos. Amém? Domingo, 18 horas, estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. E aí, terça-feira que vem, às 22 horas, às 20 horas, estou pensando no dia 22, né? Dia 22 é o último dia do decreto do governador, amém? Vamos orar para que Deus afaste essa doença e a nossa vida comece a voltar ao normal, amém, queridos? Em nome de Jesus. Enquanto isso, conselho do seu pastor, conselho do seu amigo, fique em casa, tá bom? Vou repetir, hashtag, vai passar. O deserto não é para sempre, ele vai passar. E quando tudo isso passar, nós vamos estar muito mais fortes, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria mandar um abracinho especial, sim. Teve uma pessoa que assistiu o culto semana passada, eu fiquei muito feliz, que foi a Vivian, né? A Vivian lá do Guarujá, sobrinha da Creuza e da Maria, faz tempo que eu não vejo a Vivian, né? A Nicole era daqui da igreja, está lá em Santa Catarina, faz anos que a gente não vê a Nicole estava acompanhando com a gente no culto, pastora Nicole, e o Giovânio, o esposo dela. Deus abençoe vocês, um abraço assim, bem apertado, tá bom? Inês, obrigado pelo arroz doce, estava uma delícia. Não sei nem se você, sei que você chegou lá em casa, né? Tava muito bom o arroz doce, viu? Então Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar o nosso culto. O diácono já está me apertando aqui para encerrar o culto, né? O diácono Renier tá desligando tudo aqui, desligando as luzes. É sempre assim, no culto ele faz assim, então não vai ser diferente. Isso aqui é culto, né? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e fiel, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer porque a tua palavra traz conforto ao nosso coração nessa noite. E pela tua palavra que nós meditamos essa noite, esse deserto, essa luta, essa situação que nós estamos passando, não só do coronavírus, mas aquilo que nós temos passado também individualmente na nossa casa, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Eu já posso ver o final desse deserto. Pela fé, eu já posso ver os últimos metros do deserto e a tua igreja e o teu povo adentrando a terra prometida, em nome de Jesus. Pai, nos dá uma semana de bênção, nos dá uma semana de vitória, que o teu Espírito Santo nos proteja, nos cubra, nos livre do mal, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. E até domingo, sei nem mais que dia é hoje, gente. Até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe você.